No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre qual foi a reação dos meus filhos quando eu recebi o diagnóstico de câncer e também sobre o impacto, que isso teve na vida deles. Fica comigo que eu vou contar tudinho para vocês. Em 2013, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o meu filho mais velho, o Matheus, ele estava com 10 anos e o meu caçulinha estava com apenas um aninho. Então assim, a vida, não só a minha vida, mas a rotina, dos meus filhos acaba que mudou completamente. Meu filho tava na escola, tava encerrando aí, faltavam 3, quase 4 meses para encerrar o ano letivo. E o meu filho caçula, ele ainda não estudava, Eu precisei procurar uma creche para ele nesse período, porque meus pais cuidavam de mim, Eu era casada, morava em Campo Grande, precisei na época voltar para casa dos meus pais em Santa Cruz. Então você imagina, a minha rotina, a rotina dos meus filhos, ela toda em Campo Grande. Meu filho, a gente morava lá e meu filho estudava numa escola perto de casa. E aí eu precisei voltar a morar em Santa Cruz, porque eu precisava de cuidados, Meus pais é que ficaram, cuidando de mim, minha mãe cuidando da minha alimentação, meu pai me dando banho. E quem ia cuidar dos meus filhos, Eu acho que assim, de primeira, emocionalmente falando, os meus filhos não sofreram, assim, nenhum assim, um impacto muito grande emocionalmente falando. Porque graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar muito boa, amigos que me ajudaram muito. Então, eu acho que isso, emocionalmente falando, foi bem mais tranquilo para eles. Até porque, assim, uma criança, ela não tem, um entendimento, de um diagnóstico de câncer, A não ser que alguém chegue e fale isso abertamente para eles, Mas assim, eu acredito que a criança olhe, para a mãe. No caso, meu filho me olhava, me via carequinha, me viu sem as mamas, mas assim, por ele ser criança, ter apenas 10 anos, apesar de ficar triste, da diretora e da professora da escola me chamar e dizer que estava preocupada porque achava que de vez em quando ele ficava meio aéreo, meio disperso na sala durante a aula, mas assim, era coisa mesmo assim de criança, não assim dele saber, dele compreender perfeitamente a gravidade, de um diagnóstico de câncer, os riscos. Ele não entendia, de repente ficava mesmo aquela coisa da mudança da rotina, de começar a ficar um pouco distante. Como eu falei, eu voltei a morar na casa dos meus pais. E ele, para ele não perder o ano letivo, a minha amiga Marcela e o marido dela, assim, se ofereceram para ajudar, porque eu pensei assim, eu vou ter que trancar a matrícula do meu filho e ele vai perder esse ano, na escola. Ela falou, não, de jeito nenhum. A filha dela estudava junto com meu filho, na mesma turma, e eles moravam em Campo Grande, próximo à minha casa, que na época eu morava também. E aí ela disse, não, de jeito nenhum, vou trazer Matheus aqui pra minha casa, você pode deixar que eu vou ficar levando e buscando ele na escola, que já é o meu trajeto, minha rotina, e pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Ela se dispôs a me dar essa ajuda. Então assim, se eu não tivesse, amigos, se eu não tivesse família, pessoas que estivessem dispostas, a ajudar, que abraçassem essa causa, e com todo amor e carinho estivesse ali me ajudando, eu acho que o impacto na vida do meu filho seria maior e na minha também. Primeiro porque ele perderia o ano letivo, porque eu, como estava em tratamento, eu não tinha condições nenhuma de levar e buscar meu filho na escola. Minha rotina mudou completamente, eu tava ali só focada mesmo no meu tratamento e eu me sentiria culpada por ele perder o ano letivo e para ele seria prejudicial também, Imagina, já faltando 3 para 4 meses para terminar o ano, ele perder, um ano inteiro. Então assim, eu acho que se eu não tivesse essa ajuda, aí sim teria um impacto negativo muito grande, na vida dele e na minha também. Já em relação ao Fabinho, que é o meu filho caçula, ele ainda não estava estudando, uma outra amiga nossa, amiga da nossa família, Elaine, ela também se dispôs a ajudar a gente. Ela sempre levava
o Fabinho para casa dela para ficar lá, chegou a dormir lá alguns dias. E era muito legal, ela mandava foto, fazia comidinha com bichinhos, sabe? Aquela coisa assim pra agradar a criança, pra prender ali a atenção da criança, distrair a criança. O meu filho caçula foi o que realmente assim não teve um impacto emocional, né? Porque por ele ser um bebê ainda, né, com um aninho, ainda não tem entendimento praticamente nenhum. Então, assim, ele não sofreu, né? Ele só, com certeza, às vezes, o filho nessa faixa deve sentir a falta da mãe, da presença da mãe, né? Até porque quando eu descobri o câncer, eu ainda amamentava, eu tive que parar de amamentar ele. Então, assim, eu acho que o que o meu filho caçula pode ter sentido foi mesmo essa distância, né, do colo materno, né, da presença da mãe. Porque eu comecei a ficar um pouco distante dos meus filhos, né, cada um me ajudando de um jeito, um cuidando do meu caçulinha, outro cuidando do meu filho mais velho. Mas, assim, graças a Deus, assim, de uma forma geral, eu percebi que durante esse tratamento, meus filhos não sofreram, emocionalmente falando. E durante o período que eu tava fazendo quimioterapia, que eu tava morando, né, na casa dos meus pais, que meus pais estavam lá cuidando de mim, meu pai acabou recebendo um diagnóstico de pneumonia. E aí, como eu estava com a imunidade baixa, para que eu também não ficasse com pneumonia, né, eu tive que sair da casa dos meus pais. Aí, mais uma bênção de Deus na minha vida, né, que foram outras amigas, que foi a Juliana, a Márcia, né, juntamente com o esposo delas, na mesma hora se ofereceram para me levar para casa delas para ficar cuidando de mim. Nessa época eu tava bem debilitada, eu não conseguia nem tomar banho sozinha, né? Na casa dos meus pais, quem me dava banho era meu pai, né? Que minha mãe já é bem mais sensível, mais chorona, ela não conseguia ficar, né, me vendo nessa situação. E aí a Márcia e a Juliana me levaram para casa delas e cuidaram de mim como uma filha. Cuidavam da minha alimentação, me ajudavam no banho. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, né? Porque, assim, por ter bons amigos, por Deus ter colocado tantas pessoas, né, na minha vida, pessoas tão especiais, com tanto amor, né? Amor de Deus no coração para cuidar, né? Não só de mim, principalmente dos meus filhos. E a Márcia Juliana, na época, levou e meus 2 filhos para casa dela, né? E aí, acho que já era finalzinho de ano, já era um período já de férias, e aí a gente ficou um período lá até meu pai se recuperar e eu poder voltar para casa dos meus pais. Então, de uma forma geral, os meus filhos não sofreram, né? A gente teve, assim, todo amor, aconchego. Eu falo que, assim, a estrutura familiar, né? Os amigos, isso é fundamental, principalmente numa fase, assim, tão difícil como o diagnóstico e o tratamento de câncer, onde a gente fica debilitada, precisando de vários tipos de ajuda. E imagina com 2 filhos, né? Com 2 crianças, né? Um de 10 anos e um de 1 ano. 2 pontos, assim, que eu acho que são bem interessantes, assim, contar é que meu filho, né, o meu filho mais velho, o Matheus, ele tinha 10 anos na época e estudava na escola adventista em Campo Grande. E toda sexta-feira tinha capela. Então os alunos, eles faziam pedidos de oração. E a professora me contou, né, compartilhou comigo que o Matheus, sempre que ele tinha essa oportunidade, ele falava, o pedido dele era para que Deus curasse a mãe dele, né? Para que Deus me curasse. Então, assim, isso foi bem marcante para mim. E outra coisa é que, assim, como a gente cresceu, né? O Matheus, né? Nós somos, assim, uma família cristã, então o Matheus cresceu, né? A gente orando, né? Para dormir, para acordar, tudo a gente ora, apresenta a Deus. Então o Matheus cresceu nesse ritmo. E aí, quando ele me via lá passando mal, né, sobre os efeitos colaterais da quimioterapia, do tratamento, o Matheus chegava lá com seus 10 aninhos pequenininho, colocava a mãozinha lá na minha cabeça e falava, mãe, vou orar por você. Então, assim, é sobre a importância mesmo, né, do ensinamento, né, de uma estrutura familiar, né, porque assim, se eu não tivesse, né, uma estrutura familiar legal, se eu não tivesse amigos, pessoas para me ajudar, com certeza o impacto negativo na vida dos meus filhos seria muito maior. Primeiro porque eu não, né, como eu disse, eu não tinha condições de levar e buscar meu filho na escola, não tinha condições de cuidar dos meus 2 filhos, né? Imagina, com 2 filhos, né, enfrentando um tratamento pesado, difícil, cheio de efeitos colaterais. Na verdade, o maior impacto, né, no meu caso,
caso, por exemplo, foi na minha vida, porque eu acho que a gente como mãe, né, com 2 filhos pequenos, a primeira coisa que uma mãe pensa é: e se eu morrer? Quem vai cuidar dos meus filhos, né? A gente quer ver nosso filho crescer, quer ver nosso filho casar, a gente quer conhecer nossos netos. Então, assim, eu orava, entregava na mão de Deus, eu falava para que a vontade de Deus fosse feita, mas eu pedia a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele me curasse e que prolongasse meus anos de vida para que eu visse, né, meus filhos crescer, casar, conhecer meus netos. Esse vídeo foi uma sugestão, né, da Tatiane. Se você também tem uma sugestão para novos conteúdos, para novos vídeos, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e já se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.